Algo tremendo de Deus aqui nesta noite para nossas vidas. Nós estamos em culto de ensinamento titulado Metanoia. Nós precisamos estar sempre atentos aos grandes temas do nosso momento que estão circulando ao nosso redor como desafio para as nossas vidas, e nós estaremos permitindo Deus uma vez por mês esses trabalhos, e na instrumentalidade do pastor Arley estará ministrando mais uma vez nesse trabalho maravilhoso. E nós queremos já agradecer a Deus e também mencionar aqui o pastor Francisco, lá do Parauebas, no Paraná. Está aqui o servo do Senhor, para nós uma honra, trouxe sua carta, está aí congregando com a gente. Os irmãos estão felizes pelo pastor, amém? Deus abençoe. Também o pastor Marcos Falcão, que também é lá naquela região do norte também, Deus abençoe, mas está morando em Garopaba. E está aí também o seu netinho, o Prata. Isso, mas acho que ele está lá embaixo, com os adolescentes. Pastor Marcos Falcão, nosso muito obrigado, para nós uma honra o senhor estar aqui com a gente nesta noite. Também a irmã Eva do Ambrósio, que está conosco também. Deus te abençoe, querida. Nós estamos louvando a Deus. Temos mais alguém nos visitando. Nós queremos ter uma honra de apresentá-los. Os demais irmãos são quase todos da casa, Vamos colocar de pé e vamos trocar aquela saudação de boas-vindas, e já vamos estar orando ao Senhor. E eu quero fazer um pedido gentil aos obreiros, aos músicos, para nós todos sentarmos aqui na frente, porque o pastor Arley vai ministrar. Mas na hora da oração vocês descem, agora não precisa. O pastor Arley vai ministrar com telão aqui. Então nós queremos estar dando a saudação de boas-vindas, orando pelos nossos irmãos, pela igreja do Senhor, pelo pastor Arley, e depois então já o pastor Arley na continuação, para ele ter bastante tempo para a ministração desta noite. Vamos dizer todos juntos, depois o evangelista Douglas chega aqui para fazer essa oração. E vai dizer a sua mão comigo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Olha aqui, Douglas, e já passamos na oração, então nós vamos descendo devagarinho, vamos nos acomodando ali. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar neste momento agradecidos a Deus. Pai querido, na Tua presença nós estamos, Senhor, neste momento, para glorificar o Teu santo nome, para exaltar a Ti, Senhor, o nosso suficiente e único Salvador. Pai querido, nós estamos aqui sentindo que o Senhor veio conosco para esta reunião, e a Tua presença é notória sobre nós, ó Pai. Pai amado, Pai santo, Jesus, da maneira em que ungiu o Teu Filho, Pai querido, para ministrar a palavra aos nossos corações, ao coração da igreja, eu creio que o Senhor já está fazendo coisas grandiosas, Pai, e através da palavra que será ministrada, Senhor, sabemos que vidas e pensamentos serão transformados neste lugar. Portanto, ó meu Deus, usa de uma maneira tão especial o Teu servo, pastor Arley, Pai querido, nesta noite, da maneira em que tem feito sobre o ministério do Teu Filho. Pai amado, abençoando o Teu povo, a Tua igreja que veio se alimentar da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Sente-se, por gentileza. Graças a Deus, nós queremos expressar ao Senhor nosso Deus nossa gratidão por mais um Metanoia, por mais um evento que o Senhor permite à igreja Assembleia de Deus aqui em Garopaba realizar, dentro da proposta de ensino, de abertura de mente, de nova percepção. E nós temos entendido que o Espírito Santo, que é o organizador de tudo, que é o que preside sobre nós, tem dado sua chancela, derramando sua presença. Isso foi muito significativo para mim nessa noite.
Tenho certeza que para o pastor Clay também, para os obreiros. Aleluia. Quando a gente faz um evento e quando a gente começa a mexer em alguns arranjos, em alguns sistemas no mundo espiritual, há sempre uma retaliação, sempre uma batalha a ser travada, mas a graça do Senhor é maior e o Espírito Santo tem se mostrado nosso protetor, nosso amigo. Aleluia. E nós louvamos a Deus por isso. Nós temos abordado alguns temas sensíveis e, diga-se de passagem, o último Metanoia nós abordamos sobre aborto e fizemos uma abertura bastante firme sobre a proposta do aborto, sobre os desafios da família. E desta feita nós vamos estar tratando sobre um tema também relevante, sobre espiritualidade holística. Deixa eu só fazer leitura de dois textos. Primeiro em Atos, capítulo 17, versículo 16. Pode acompanhar a Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 17, versículo 16. E depois eu lerei ainda em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 5. Alguns versículos também. Enquanto o Espírito Santo manifestava a sua glória, Deus ministrou no meu coração esse texto de Jeremias, de Lamentações de Jeremias. Primeiro eu vou ler Atos capítulo 17, do versículo 16 a alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Nos diz assim o texto: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela, esse paroleiro, esse falador? E outros parecem pregador de deuses estranhos, ou de estranho Deus, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos, porque passando observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhos pela arte e
imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quantos podem louvar o Senhor por essa palavra? Amém? Graças a Deus. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16 até o versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 16, ou melhor, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 21. Bradou Jeremias: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, e por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Amém? Amém. Meus irmãos, dê a sua atenção, por gentileza. Nós vamos iniciar nossa temática aqui. Vou deixar só o Guilherme isso, colocar ali. Deixa eu ligar aqui. O que foi a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Quem falou isso foi Salomão. E Salomão falou isso com muita propriedade quando ele entendeu, e obviamente por se tratar de um texto bíblico, por se tratar de uma sentença bíblica, nós entendemos que vale inclusive ainda hoje para os nossos dias, apesar de nós vermos aí tanta criação, tanta inovação, tantas coisas novas, mas ainda assim eu entendo que isso tem uma premissa verdadeira. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, e não há nada novo debaixo do sol. Se eu posso usar isso para qualquer tipo de criação, para qualquer tipo de inovação, também posso usar esse versículo para aplicar no que tange ao mecanismo religioso, no que tange à esfera de ação, quer seja de Deus, o modo como Deus opera, e quer seja a forma como Satanás e como o império das trevas agem nos nossos dias. E a gente fica achando que algumas coisas que estão acontecendo no nosso dia, ou no dia de hoje, são coisas novas, advindas do dia de hoje, nasceram ontem, ou então estão agora ainda em projeto embrionário, nascendo e sendo criado. Não, na verdade, nós já sabemos que as raízes de todo esse movimento já é raízes antigas, arcaicas, e são longínquas, são de trás, só que ele vem tomando roupagem, ele vem tomando formatações, ele vem tomando um novo tipo de roupa, de maquiagem, usando outros tipos de máscara, mas com a mesma essência, com o mesmo perigo e com a mesma sutileza. E uma das sutilezas que nós vamos abordar aqui hoje fala sobre a sutileza da espiritualidade holística. Eu sei que quando a gente começa a ouvir alguns termos novos, algumas expressões, a gente assusta, mas calma, isso é o texto, é a nomenclatura que se é dado para o assunto do dia, do momento, aquele assunto que está sendo abordado. Tá? Eu poderia falar de espiritualidade holística em outro sentido, mas vamos abordar isso porque é o que está nos recortes, é o que está nas mídias, é o que está nas placas de comércio,
É o que está nas lojas, é o que está nas placas da praia, é o que está nos roteiros turísticos. Tudo isso a gente está sendo enfrentado e confrontado. E é por isso que a igreja do Senhor precisa abrir os olhos e o seu entendimento para tentar absorver ou aprender algumas coisas, né? Algumas coisas que estão acontecendo fora do nosso reduto de culto, fora da igreja, porque a igreja também é lá fora, principalmente lá fora. Então nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu vou conceituar a palavra espiritualidade. Então a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida no meio de conceitos que transcendem o tangível. Tangível é aquilo que eu posso tocar, então transcende, vai além daquilo que eu posso tocar. A procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Olha, se eu estou preso no espaço-tempo, se eu sou alguém limitado, se eu não consigo transcender esse espaço físico, se tudo aquilo que é tangível, palpável, que eu toco, pode causar limite em mim, e se eu quero me relacionar com alguém ou com alguma coisa que transcende esse espaço físico, logo eu pressuponho que este alguém ou esta alguma coisa é maior e mais poderosa do que eu. Isso a gente chama de entidade, alguns vão chamar de deuses, nós vamos chamar de Senhor e Salvador, e assim a gente vai entendendo como é que flui, como é que articula-se a questão da espiritualidade. Não é ser espiritual em Deus, é a questão da espiritualidade, tá? A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e aí a gente já vai entender por que eu coloquei isso. De forma simples, é uma tendência de todo ser humano em estabelecer ligação transcendental com o sagrado. Pode ver que sagrado ali eu coloquei entre aspas, porque não necessariamente não precisa ser o sagrado mesmo, né? Sagrado, santo. Pode ser a ideia, né, falsificada de sagrado. Isso posto, deixa eu só dar um exemplo que todos supostamente vão entender. Se a gente fosse um antropólogo, alguém que fosse estudar as camadas sociais da humanidade, e de repente você fosse colocado dentro de uma ilha isolada, onde nunca nenhum ser humano colocou o pé lá dentro. Não um ser humano, eu digo um ser humano civilizado. E de repente você chega lá e, para surpresa sua, você tem uma tribo indígena que ficou isolado lá, e ela vive isoladamente e não sabe o que é um povo, ou sabe o que é gente, muito menos um branco necessariamente, né? Alguém que foge da etnia deles, que não vai falar a língua deles e que vai portar objetos, roupas, comportamentos 100% diferente daquilo que eles estão habituados. Se você for estudar e eles permitirem, se não forem antropófagos, ou seja, comedores de carne, se não te matarem, se eles forem totalmente amigáveis, e se eles permitirem que você aprenda a sua língua, ou você ensina a língua para eles, e a cultura deles, você vai ver que mesmo isolado, mesmo nunca tendo tido contato com nenhum ser humano civilizado que tem concepção de Deus, eles criaram para si de forma subjetiva a ideia do sagrado, quer seja uma pedra grande, quer seja um planeta, quer seja a chuva na estação devida, quer seja uma árvore gigante, quer seja alguma coisa, o barulho do mar, as ondas do mar, não interessa, mas alguma coisa vai ser destacada e vai ser engrandecida como sendo Deus deles, como sendo o sagrado, como sendo algo superior a eles. Isso aí é fato provado na antropologia, em qualquer estudo de camada social. E isso é o que nós chamamos de espiritualidade. Todo ser humano, ele foi feito com uma centelha espiritual. Nós não somos só uma camada de carbono, de células, de átomos aqui. Nós não somos só biologia, nós não somos só genética. Nós somos genética, nós temos biologia, mas nós temos uma psique, uma mente, e temos também alma e espírito. Ou seja, nós temos a parte física e temos a nossa parte metafísica. Então meta quer dizer além da física, e isso nós sabemos o nome, nós chamamos de alma, chamamos de espírito, mas quem não sabe
tá? Ela só sabe que tem esse desejo, sabe que tem essa pulsão, sabe que tem essa inclinação, e por isso, não tendo consciência de quem é seu Deus, cria o seu Deus de forma subjetiva. Me fiz entender aqui a introdução, sim ou não? Deu para entender o que é espiritualidade? Ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre então o que é holístico, tá? Obviamente que holístico é uma palavra que até ela está sendo mais importada para o nosso vocabulário, né? A gente usa muito a expressão visão holística, já vi nosso pastor usando umas 2 vezes, e isso não tem nada a ver com a parte supersticiosa ou esotérica da palavra. Visão holística também tem o sentido de uma visão ampla, de uma visão em que a Bíblia já chama, por exemplo, de visão de águia, uma visão que tem amplificação, uma visão que tem amplitude. Alguém com visão holística é alguém que tem uma capacidade de olhar em um só golpe muitas coisas, entende? Ele consegue fazer uma leitura mais ampla, e isso é uma vantagem, principalmente no que tange a liderança. Porque nada pior do que um líder que não consegue ter visão amplificada. Nada pior do que um líder que não consegue ter uma visão mais abrangente do cenário em que ele está vivendo e do mecanismo, né, que ele está ali inserido. Porque, do contrário, ele vai conduzir todos os seus liderados a um erro factível que vai acontecer, que é, de repente, ele, quando se deparar sem essa visão, ter caído num abismo, ter caído em uma cilada, em uma armadilha, e aí todos que estão junto com ele, efeito manada, cai um, cai todos. Dá para entender? Tá, vamos lá. Agora a abordagem que eu vou fazer é no sentido holístico mesmo, no sentido mais esotérico. E a gente vai se valer da etimologia da palavra, tá? Da origem da palavra. Então, do grego vem holos, inteiro, ou todo, né? Também chamado de não reducionismo. Toda proposta de reducionismo, ela tende a ser alguma coisa que corta, que diminui, que vai tirando partes. Então, a visão holística, ela não trabalha com partes, ela trabalha com o todo. E aí você já vai começar a montar na tua mente o raciocínio da qual nós vamos aplicar, e porque é tão sério nós abordar esse assunto, especialmente em Garopaba. Especialmente em Garopaba, tá? Então, que o não reducionismo define, né, que as prioridades ou as propriedades, melhor dizendo, de um sistema, organismo, não pode ser explicadas apenas pela soma dos seus componentes. Ou seja, não pode ser só aplicado em parte ou explicado por parte, no qual o sistema total determina como se comportam as partes. Vou resumir. Essa palavra vem também do verbo grego alon, todo igual, da mesma essência. Foi usada por Cristo para falar do outro Consolador. Lembra que Jesus disse assim, ó, calma, fiquem tranquilos, eu estou indo, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro. O outro ali no grego alon, da onde vem a palavra holístico, holos, tá? Todo. Quando ele está dizendo, eu rogarei ao Pai que enviará outro Consolador, alon ali quer dizer, Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro igualzinho a mim, da mesma forma, da mesma essência. O que eu faço, Ele faz. Se eu batizo, Ele batiza. Se eu salvo, Ele salva. Se eu curo, Ele cura. Se eu renovo, Ele renova. Vocês não vão ficar órfãos. O que é órfão? É aquele que foi totalmente tirado a parte relacional, afetiva de quem o cuidava. Deu para entender? Jesus está dizendo, eu indo, o Espírito Santo voltando, vocês não sentirão nenhuma espécie de vácuo afetivo, relacional. Eu estarei sempre presente através dessa pessoa. Ok? Me dá o feedback para me poder... Amém? O amém vale, tá? Quando eu perguntar o que, você diz amém? Né? Certo, vamos lá. O exemplo dos primeiros homens, e eu quero aqui abordar, e eu botei esses homens aqui, são os primeiros: Adão, Enos, Enoque e Jesus Cristo. Quem foi Adão? Adão foi o modelo, né? O arquetipo da criação, a formulazinha, não foi assim ou não? Deus foi lá, fez o barrinho lá, soprou no Adão, Adão ficou alma vivente, se tornou o ser humano. Dali ele começou a procriar com a sua fêmea, obviamente com Eva, e começou a procriar, e ali toda a humanidade, e o texto que eu li
de Atos fala isso. O apóstolo diz: de um só fez toda a humanidade. Então Adão é um homem que Deus criou e que tinha um relacionamento 100% com Deus. Mas Adão deixou o Senhor. Sim ou não? Deixou o Senhor, sim ou não? Sim, sem sombra de dúvida ele deixou o Senhor. Houve o rompimento, a inserção do pecado na humanidade. E agora Adão, que era próximo de Deus, passou a se afastar. Adão que clamava a Deus não clama mais, Adão que buscava a Deus não busca mais, Adão que andava com Deus não anda mais. Então Adão depois teve Caim, teve Abel. Caim matou Abel. Depois teve Sete, sim ou não? Sete é o filho que a gente teologicamente coloca como linhagem piedosa. É aquele que vai gerar todos aqueles santos homens de Deus do Novo Testamento, inclusive o Senhor Jesus Cristo. Sete gerou a Enos. E Enos, Moisés faz na narrativa, quando ele está escrevendo, Moisés faz uma observação. Quando Enos nasceu, passou-se o quê? A invocar o nome do Senhor. O que é isso? É um homem dizendo, assinando o atestado de incapacidade de viver sem a presença do sagrado, do eterno na sua vida. É Adão saindo para longe de Deus, e logo 2 gerações depois é Enos dizendo: não dá para ficar longe de Deus, eu tenho que começar a invocar. E todo mundo começou a invocar ao Senhor. Depois de Enos veio Cainã, de Cainã veio Jared, de Jared Malalel, de Malalel aí gerou o Enoque. Quando gerou o Enoque, aí é o 7º depois de Adão. Aí a Bíblia ela entra como se um parêntese profético ali, ela entra com uma informação que eu julgo interessante. E aí Enoque não só invoca a Deus, Enoque anda com Deus. Invocação significa gritar meio de longe para alguma coisa que está longe e vir para perto. Andar com Deus já está estabelecida em uma relação já bem próxima. Agora percebo que agora aquilo que estava sendo perdido começa a ser buscado agora, para que não percam nunca mais essa conexão com o eterno. E Enoque nada mais é do que um tipo de igreja. Se vocês perceberem a narrativa bíblica, vocês vão ver que a Bíblia diz assim: e Adão nasceu, viveu, gerou e morreu. Sim ou não? Sete nasceu, cresceu, gerou e morreu. Aí veio Enos, nasceu, cresceu, gerou e morreu. Aí veio Cainã, nasceu, cresceu, gerou e morreu. Aí veio Malalel, nasceu, cresceu, gerou e morreu. Aí veio Jared, nasceu, cresceu, gerou e morreu. Aí veio Enoque, nasceu, andou com Deus e subiu. Olha só como é um rompimento drástico. Enoque é o tipo de igreja, e a gente começa a invocar o Senhor, começa a andar com Ele, para que a gente suba com Ele. Agora Jesus Cristo é a coroa de tudo isso, porque agora é Ele que garante a gente não só invocar, não só andar, mas também estar eternamente com o Senhor. Vale glória a Deus? Amém. Então vamos lá, continuando, que eu tenho bastante coisa. 7 horas de estudo, irmãos. Só Jesus, vamos lá. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou faça rezas, ou faça benziduras, ou faça qualquer tipo de sacralização de ícones e de símbolos, que seja médium, ou seja, que empreste seu corpo como um avatar para outra coisa possuir, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês.
Isso aqui é autoexplicativo. Não preciso tecer literalmente nenhum comentário, porque qualquer mente racional consegue entender, né, de forma clara e limpa o que Deus está proibindo e como isso se torna perigoso quando a gente permite que algumas coisas desse tipo possam ser exercidas ou realizadas em nosso meio. E alguém pode dizer, mas Marley, será que chega para tanto? Daí para pior, irmãos. E se a gente não cuidar, o mesmo Saul que balhou no Espírito Santo, no rancho dos profetas, terminou sua vida consultando uma encantadora de serpente. Então, cuidado. É perigosíssimo a gente mexer com algumas dessas, nesse tipo de mecanismo aí. Vamos lá. O antigo paganismo bíblico. Deus plantou o seu povo no meio de um paganismo sistêmico. Os deuses cananeus e os palestinos. Baal, vou citar alguns aqui: Baal, Azera, Dagon, Baal, Zebub e Moloque. Esses deuses aí sintetizam, obviamente que tem outros deuses, Deus samaritano, Deus sumeriano, deuses mesopotâmios e tantas outras divindades e entidades que são nomenclaturadas na Bíblia, mas não é isso que eu quero falar. Eu só quero dizer, por que de tanta terra que Deus tem no globo, ou de tantos planetas que Ele tem no cosmos, por que Ele decide pegar seu povo, escolher, santificá-lo, proibi-lo de algumas condutas e colocá-lo exatamente no meio onde essas práticas que Ele refuta são extremamente executadas? Por quê? Por que Deus não facilita para nós? Por que Deus não limpa tudo aquilo que pode nos prejudicar? Por que Deus não proíbe tudo aquilo de forma categórica, por ação dele, tudo aquilo que poderia nos comprometer? Por que Deus pega o seu povo e introduz na Canaã uma terra pervertida, onde existe uma espécie de taça da ira de Deus que está sendo cheia até que se cumpra uma medida que Deus vai derramar sobre os cananeus? E aí, isso aí, para quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando, que é aquela conversinha entre Deus e Abraão: e o teu povo será escravo em terra egípcia, eu trarei para cá até que se cumpra as medidas dos amorreus, dos ferezeus, dos gigazeus, sabe ali, todos os zeus do inferno que estavam reunidos naquele lugar. E é Deus conduzindo o seu povo lá para dentro, para o meio de Baal, para o meio de Azera, para o meio de Dagon. Baal é cananita, Azera, a esposa de Baal, é cananita, Dagon é filisteu, melhor, é de Asdod, mas é da Filístia. Baal Zebub é de Ecrón, também é da Filístia. Baal Zebub é o títulozinho que os fariseus deram para Jesus. Lembra lá quando eles chamaram Jesus de um maioral dos demônios? Lembra no texto? Lembra? Chamaram Jesus de Baal Zebub, o príncipe dos demônios, o senhor das moscas, o Deus de Ecrón. Esse é um títulozinho que eles deram por causa da religiosidade para Jesus, sendo ele senhor de tudo. Moloque, esse aqui é aquele poste ídolo que tem uma fornalha por dentro com a boca aberta, que consome crianças que os pais sacrificam. Inclusive o rei Manassés sacrificou 2 dos seus filhos. Tudo isso faz parte, é para lá que Deus enviou o seu povo. Então percebam que idolatria, falsa espiritualidade, tá? Esfera diabólica e esses princípios de ação demoníaca não é coisa de agora. Perceba que o povo de Deus, onde teve povo de Deus, ele sempre teve contato com isso, e cabe nós ter responsabilidade relacional com Deus, prática na nossa santidade, na nossa comunhão, vigilância, conhecimento bíblico, temor de Deus, para que a gente ande no meio dessas trevas como luz, como gente que não se deixa levar por isso, certo? Vamos lá. Nós temos, principalmente, eu estou sendo bem rápido, mas eu preciso ser rápido, senão não vai dar tempo. Nós temos, basicamente, e quando a gente fala basicamente, eu não estou falando, eu estou determinando isso. É o estudo, são os órgãos de estatística que dizem que nós temos só 4 religiões no mundo. 4 religiões. Primeiro é o judaísmo, o islamismo, o cristianismo e o hinduísmo. Perceba,
das 4 principais religiões do mundo, 3 delas trabalham com a ideia de um Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? É um Deus que tem nome. Eu sei como é que ele age, eu sei como é que ele quer que eu age. Eu tenho alguma coisa, uma espécie de bula, de livro, de regra, de lei que me norteia, e eu vou estabelecendo essa relação de pertencimento. Eu sou de Deus, Deus é meu, e eu vou fazendo, e vou tentando agradar, e quando eu desagrado ele me pune, e quando eu acerto ele me galardoa, e a gente vai trabalhando isso. Então o judaísmo tem essa relação com Yahvé, sim ou não? O Deus do Antigo Testamento, um Deus pessoal, um Deus que tem nome, e a gente sabe disso. O islamismo também tem essa relação, é Allah, é o Deus deles. Não estou dizendo que seja Deus verdadeiro, eu estou dizendo o modelo da religião, tá? Com Allah. E nós temos ali o cristianismo. No judaísmo nós temos a Tanakh como livro, o islamismo nós temos o Alcorão como livro, e o cristianismo nós temos a Bíblia Sagrada como livro, Antigo e Novo Testamento. Já o hinduísmo, tá? Somente a religião hinduísta não trabalha com a ideia de um Deus pessoal, e sim com a proposta de integralidade espiritual entre deuses, criatura, ecologia e cosmos. Então no hinduísmo você não vai achar a Bíblia hindu, você vai achar escritos hindu. Por exemplo, Bhagavad Gita é um escrito sânscrito hindu. E a gente vê isso, e a gente cantava isso, né? Que são os adeptos aí, antes de conhecer a Cristo, os adeptos de Raul Seixas, cantavam lá, Gita. Não é para cantar, tá bom? Eu só estou dando exemplo. Tá? Mas para ver como esse tipo de coisa, esse tipo de esfera, ele vai permeando a civilização. Ele vai passando no meio do povo, ele vai chegando. E chega geralmente de forma sutil, calma, amistosa, pacífica, tá? Quase que nunca vai assumir o risco, vai dizer de fato o risco que tem, porque essa é a grande sacada de Satanás. A grande sacada de Satanás não é o crente vaidoso. Satanás não é um crente vaidoso que quer se mostrar para todo mundo. Ao contrário, Satanás, quanto mais invisível ele puder ser, mais atuante, mais perigoso ele se torna. Porque a grande sacada dele é provar para o mundo que ele não existe, é tentar provar para o mundo que ele não existe. Porque daí assim ele faz a festa. Dá para entender? Sim ou não? Tá, vamos lá. Já estou suando aqui, meus irmãos. Então vamos lá. Então, com a proposta de integralidade espiritual, estou falando do hinduísmo. Portanto, o hinduísmo é a mãe de toda e qualquer espiritualidade holística. Agora nós já identificamos o hinduísmo. Ora, se o hinduísmo é uma religião extremamente antiga, eu vou dizer que antiga, que remonta à idade do ferro na Índia, isso eu estou dizendo que trata-se de 5.000 anos antes de Cristo, de 4 a 5.000 anos antes de Cristo, e os primeiros escritos 3.500 antes de Cristo, e suposto o primeiro livro de Moisés foi escrito 2.000 anos antes de Cristo. Veja como ela é antiga, e veja como ela está agindo na história da humanidade. Ela é a mãe. Como é que eu faço essa conexão de uma coisa que agia há 4.000 anos antes de Cristo e agora está agindo aqui na nossa cidade? Como é que eu vou identificar isso? Como é que eu vou desenvolver mecanismos espirituais de leitura espiritual para que eu não coma gato por lebre? Para que de repente eu achando que é uma coisa de Deus, eu esteja pegando uma coisa do de agora, porque eu estou tratando com coisas espirituais. Então, para ver a relevância disso, eu sei que a maioria não dá importância para isso. Eu louvo a Deus pelo número que está aqui, louvo mesmo a Deus, mas eu sei que a maioria não dá importância para isso, mas não sabe quão importante uma noite como essa pode ser no que tange a proteção da tua salvação. Porque lá na frente pode ter uma cilada disso, e com a informação que você teve aqui agora,
você de repente chega e diz assim: pá, identifiquei, aqui eu não caio. E aí Deus vai te salvando de algumas armadilhas que Satanás é perito em fazer. Então o hinduísmo e as suas filosofias, primeiro de tudo, olha só, qual é a base, o modelo espiritual do cristianismo? Ressurreição. Ressurreição implica dizer que eu morro, posso ir para o pó, não interessa quanto tempo eu vou ficar, o meu corpo vai ficar no pó. O certo é que em Cristo, e pelo mérito dele, pela obra dele, pela ressurreição, porque ele é o modelo, porque ele é o primeiro dentre os mortos, porque ele fez, e agora como ele conseguiu, ele garante que todos que estão nele também consigam, eu vou ressuscitar, e só serei eu, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso hoje, isso, já disse o escritor aos Hebreus. Agora a base reencarnacionista não trabalha com isso, ela é antagônica à cruz, antagônica à mensagem de Cristo, por isso que é impossível você conciliar espiritismo com cristianismo. É impossível, porque são duas coisas paradoxais. Enquanto a igreja e o evangelho e o cristianismo trabalham com a ressurreição, o espiritismo trabalha com a reencarnação. Reencarnação. E eu fiquei pensando que a questão da proposta do espiritismo, olha só como é que funciona. Pô, de sorte que no espiritismo ninguém é culpado, né? Ninguém é culpado de nada, ninguém pode ser responsabilizado por nada. Porque o que eu fui na outra vida não sou eu, então não me diz respeito. O que eu serei na outra também não sou eu, também não me diz respeito. Então, nível geral, posso fazer o que quiser aqui, dando-se para frente e dando-se para trás. É isso? Anula a responsabilidade. Cristianismo não. Cristianismo te chama na chincha e diz: sede agora, igualzinho como o vosso Deus é, santo, irrepreensível. Amém? Amém. Olha só, o termo é bem diferente. Então toda a base do hinduísmo, ela é reencarnacionista. Não existe, aqui, desculpa a digitação, tá? Não é existe, é existe. Não existe fundador, não existe livro sagrado, somente escritos de mestres hindus. Existem 3.000 deuses venerados no hinduísmo. 3.000 deuses, no mínimo. Haja oração para tudo isso. Se for vela, então, haja vela. 3.000 deuses venerados no hinduísmo. Suas principais divindades são Brahma. E apesar de não estar liberada a braminha para beber, mas é daí que vem o nome da cervejinha, tá? Brahma. É a evocação de uma entidade hindu. E aí eu fico perguntando, vê se Satanás não é sábio, não é inteligente. Cada vez que um cidadão pede Brahma, o que ele está chamando? Olha como ele é sagaz. Mas ele não diz que Brahma é um deus hindu. Ele diz, está lá, cuidado, não tome essa cerveja. Se você quer ser crente, é perigoso, tá? Isso aqui tem a ver com o hindu. O hinduísmo, não tem essa observação. Brahma é o nome da cerveja, mas é uma evocação também no mundo espiritual. Uma vez que a gente semeia por palavras, ou por gestos, ou por atitude, sim ou não? Alguém pode chegar e dizer, não tem nada a ver com a lei. Bom, se não tem nada a ver, então não tem nada a ver. Então nada funciona. Inclusive o que eu estou falando agora não tem significado, porque eu estou falando por palavras, sim ou não? Irmãos, no mundo espiritual se semeia por palavras, se semeia por gestos e se semeia por atitudes. Alguma coisa que eu fazer vai ter uma repercussão. Vamos lá. Suas principais divindades são o Brahma, que é o Criador. Isso aqui é a trindade hindu, tá? A trindade cristã é Pai, Filho e Espírito Santo. Credo em um Deus em trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar substância. De sorte que Pai não é Filho, Filho não é Espírito Santo não é Pai, Deus é Pai, Filho é Pai, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo.
Ou seja, as pessoas são plurais, mas a singularidade é de Deus, da essência divina. Essa é a nossa Trindade. De sorte que a gente trabalha com a pericorese, que é o estado de satisfação e de harmonia entre as pessoas da Trindade. Agora, olha só que harmonia tem na Trindade hindu. Enquanto o Brahma, que é o Criador, o Shiva tenta preservar o que o Brahma criou. E o Vishnu é o destruidor. Para mim não existe harmonia aqui. Para mim existe uma guerra eterna. Uma guerra sem fim. Um cria, o outro tenta preservar, o outro destrói, cria de novo, um preserva, o outro destrói. Na nossa Trindade não. Na Trindade bíblica, o que o Pai cria, o Filho cria, o Espírito cria. O que o Pai preserva, o Filho preserva, o Espírito preserva. O que o Pai destrói, o Filho destrói e o Espírito destrói. Eles são harmônicos. Amém? Amém. Essa aqui é uma representação, obviamente, e isso pode variar, do Deus Brahma. Essa é uma representação do Deus Shiva. Essa é uma representação de Vishnu. O Deus Elefante, já ouviram falar? Hã? Já? Tem crente, irmão, que compra a toalhinha de banho do Ganesha. Ah, não tem nada a ver. Tá bom, não. De tanta toalha que você tem para comprar formatação e instante, você vai comprar uma que tem a figura de um Deus hindu. Para, meus irmãos, aí a gente tem que ter um pouco de sabedoria. Tá? Um pouco de sabedoria. Temos que ter bastante sabedoria. A priori seria já para nem para dar ibope. Nem para dar ibope, quanto mais para se relacionar. Tá? Então, Ganesha é o Deus do intelecto, da sabedoria e da fortuna, para a tradição religiosa do hinduísmo e védico. O védico é os escritos, tá? Védico, pré-védico, os escritos, é uma civilização antiga. O Lord Ganesha, esse camarada aqui bem feinho aqui, ó. Acho feio, né? Vocês têm medo de dizer que ele é feio? É feio, irmão? Pode ser. Crianças que são veneradas como se fossem encarnações dos deuses hindus. Bom, todo mundo sabe que isso aqui, na verdade, é um problema de gêmeo parasitário. Tá? Nossa civilização, o Ocidente, não tem problema em identificar isso. Quando uma criança nasce com um gêmeo parasita, que é diferente do gêmeo siamês, que o gêmeo siamês é quando a vida viável nos dois e eles são grudados. O gêmeo parasita é quando tem um que tentou se formar dentro dele, tá? E ainda tem o gêmeo quimera ainda, que é uma outra coisa que não vale nem para entrar, porque daí é a absorção de DNA, é outra coisa. Mas aí a gente precisa. Esse aqui é um gêmeo parasitário. Só que para nós é só a ciência, a genética, ela explica isso. Facilmente a gente diz, não, beleza, entendi. Para eles não. Para eles tem um significado, sabe, religioso, espiritual. Crianças desse tipo aí, eles são adorados, são venerados, principalmente em vilas, em vilarejos da Índia ou de religiões onde tem o hinduísmo. Eles são veneradíssimos, porque eles entendem que são a encarnação ou emanação daquela divindade. Logo vai trazer bênção para o vilarejo, vai trazer, entendeu? E a criança, no sofrimento, e alguns deles podem ser removidos. E vai dar a vida para a criança normal. E por causa disso, alguns pais não removem o parasita da criança. E aí acaba com isso aí, tá? Então vejam como é a escravidão da religião, que ela não é a religião de Deus. Tá vendo esse menino aqui? Olha só, é um gêmeo parasita também. Ele tem 4 pernas e 4 braços. 8 membros. E tem figura de Shiva e de Vishnu que eles são ilustrados com 8 membros, 8 braços, com 8 pernas. Então imagine isso aqui no significado na mente de quem defende esse tipo de religião, ou de quem defende esse tipo de espiritualidade. Para eles tem muito. Isso aqui é uma criança real, tá? Essa criança aqui, ela foi literalmente, é considerado a criança mais venerada, como se ela fosse uma encarnação, já que eles trabalham com encarnação, de uma dessas divindades
arcaicas, né, do coisa. Essa criança, na verdade, não terá vida, tá? Essa criança será um avatar. O que é isso? O corpo dela, a mente dela será tomada pela religiosidade, ao passo de que ela vai ser subjugada e vai entender que ela realmente é uma encarnação, quando na verdade não é só uma escravidão demoníaca. Dá para entender? Estão indo? Dá para ver? Amém. Amém? Vamos lá. Gêmeos parasitas. Esse menino retirou, tá? Eu quis botar ele porque os pais moravam em uma... São indianos, tá? Mas moravam em uma vila mais assim... Como é que eu vou dizer? Mais intelectualizada, tinha mais conhecimento, tinha médico da Cruz Vermelha, foram lá, convenceram os pais e retiraram. E o menino vive, só com uma cirurgia na barriga, vive bem, tranquilo, vai crescer normal. Tá? Mas não queria emagrecer. Vamos lá, não recorram aos médicos, nem busque a quem consulta o espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não busque. E se você disser para mim que não tem crente, que acaba por ir às vezes, ou até tem uma certa inclinação, uma admiração ao modelo mediúnico, aí, meu irmão, você está querendo me enganar, mas não vai. Eu sei que tem. Eu já conversei com um crente que tem essa inclinação, que tem essa tendência, que recebeu de herança da família, que foi introjetado na mente dela, que aquilo agora está difícil de tirar aquilo da mente, de sorte que ela ainda quer experimentar Cristo, está igual Paulo dizendo, estão tateando, tentando encontrar Deus, mas ainda estão presos em coisas extremamente nocivas para a alma. E aí Jesus está dizendo, se vocês recorrerem a isso, vocês vão se contaminar. Vocês vão se contaminar, vão se tornar iguais. Tá? E Jesus está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. Consulte a mim, pergunte para mim, se relacione comigo. A escravidão do hinduísmo, está bebendo ali gostoso? Quem quer um chazinho? Não é chá, não, é urina de vaca. Para matar coronavírus. Sério? Estou brincando. Você vai pegar porque o sistema hindu ele é dividido por casta, vocês sabem disso, né? Tem um Brahman lá que são os sacerdotes, e você tem um Dalit, que são os intocáveis. Os Dalit é aqueles que vivem no rio Ganges lá. Aí você tem um defunto em estado de putrefação no rio Ganges ali, e você está se banhando daquelas águas, e quanto mais sujo, quanto mais fétido, quanto mais nojento, mais as coisas. Eles comem rato cozido e vão, e quando a vaca está urinando, eles tomam banho debaixo do xixi da vaca, e se o sabonete deles é as fezes, o estrume da vaca, porque a vaca deles é sagrada. E é sagrada porque supostamente um tempo atrás remoto, deu uma caroninha no ombro, nos lombos, levou uma dessas divindades. Eu fico imaginando, se Jesus manda nós se relacionar com o jumento que carregou ele. Irmãos, o jumento sem Jesus não era nada, é só um jumentinho. Entendeu? Não tem nada. Olha só como é perigoso e olha só a que nível de degradação uma falsa religião pode levar. Símbolo principal do hinduísmo, conhecido 3HO ou o OM, daí o mantra da yoga. Não tem? Tem ou não tem? Tem um montezinho de crente aí que querem fazer tatuagemzinha, e aí de repente vai lá e escolhe um mantra hindu. Achei legal a formatação, ela é linda, é um 3, eu não sei o que é. Aí alguém chega e diz assim, aí o tatuador, tu pergunta qual é o significado, diz, não, isso aqui é só mãe eu te amo. Aí tu é tolo, vai lá e tatua. Aí o que é isso? É um mantra. Olha, diga-se passagem, ele depois eu vou falar, um dos mantras mais sagrados da religião hindu e de todo esoterismo. E está aqui no nosso meio. Se você for na farmácia, no ladinho ali no Dovan, você tem ela como modelo para tatuar. Tatuar a baiana. Vai embora.
O número 44, né? Nós temos muitos crentes nossos que estão participando de yoga. Pois é, mas já vou entrar nisso aí. Eu vou chegar, mas vou sentar mamona hoje. Vou tipo dar espiga, como diz né? Mamona sentar mamona é paulista, né? Paulista que fala, né? Chegar, sentar mamona. Vamos lá. Não fujam. Tranca a porta lá. O que são os mantras? Então, mantra é uma sílaba, um poema, normalmente em sânscrito. Os mantras se originaram no hinduísmo, porém são utilizados também no budismo e jainismo, bem como notoriamente por práticas espirituais que não têm vínculo com religião estabelecida. No tantrismo, são usados para materializar as divindades. Ou seja, lembra quando a gente chega aqui, dobra o joelho e começa a nossa relação com Deus? Ou continua a nossa relação com Deus na oração? O mantra é um mecanismo de oração entre os adeptos dessa religião e os 3.000 deuses. E aí eles vão fazer uma espécie de sintonia. Tem outros mantras. Claro que alguns mantras estão sendo aportuguesados. Hare, 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 não tem? Aí vem na musicazinha, com a batidinha, e aí beleza. Aí você está cantando Hare, 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 Hare Krishna, Krishna Hare, e aí está tudo legal. Calma. Um filtro teológico e um filtro espiritual tem que ser ativado, porque senão nós podemos estar nos comprometendo. A invasão espiritual da Ásia no Ocidente. Engraçado que a gente tem o ID de Jesus, sim ou não? Não, eu estou falando para crente ou não? Sim. Nós temos o ID de Jesus ou não? Sim. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A responsabilidade de evangelização global é nossa. Nós é que temos que cristianizar o mundo, mas ao invés disso nós estamos sendo paganizados. Porque as agências de missões estão furando, estão fraudulentas, estão só sendo agências de capitalização de dinheiro. O amor à alma não é prioridade. É amor à verdinha, à libra, ao euro, ao dólar, ao real. E aonde é que Deus vai? Deus não tem compromisso com o sistema humano, irmão. O seu espírito tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, se eu vou, ainda que vá sozinho, sem nenhum sustento, mas se for pelo espírito, eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória, até quando ele achar que tem que te dar. Amém? Mas olha só, ao invés disso, em vez de nós que somos aqui, e que isso tudo aqui é praticamente a concepção cristã, agora está vindo isso aqui, está vindo uma invasão gigantesca. E agora, com o advento da internet, muitas das vezes eles mandam o pacote completo na sala no quarto do teu filho, e você nem percebe. E o teu filho está sendo catequizado todo dia com uma sériezinha, com um programinha, com um documentário, com um desenhozinho japonês, com um desenhozinho chinês, com como é que é o nome dos animes, e vem uma palavrinha, e aí tu se torna totalmente, como é que eu vou dizer? Vai ficando amansado com aquilo, e vai sendo permissivo, e vai dando concessão, e daqui a pouco é fácil quando chegar uma coisa real mesmo, quando chegar uma coisa perigosa, você vai ter que saber, isso aqui para mim é comum. Aí o diabo te pega. Aí o diabo pega nossos filhos, e o diabo pega a nossa igreja. Então está na hora da gente rever alguns conceitos. Religiões orientais no Brasil, já estou caminhando para acabar. Budismo, Brasil, e agora nós temos na Garopaba, será? Sim. Temos, irmão. Nós temos um templo budista. Sim. Na Encantada. Garopaba, ela é extremamente suscetível. E nós já vamos trabalhar porque que ela é suscetível a essas coisas. O hinduísmo, Brasil, na Garopaba, o hinduísmo é aquilo que está, a religião, não como templo, mas pulverizada
na cultura, nas práticas, sabe? Na mobília, na atmosfera. Tem muito disso. Vamos lá. Hare Krishna são os camaradas lá com as trancinhas, com a sacolinha, com as miçangas, sabe? Quase nunca vi um Hare Krishna gordo, rapaz. Nunca vi. Sempre emagreceram. Né? O único gordo de tudo isso é o Buda. Mas meu Deus, acho que foi uma sacanagem que fizeram com ele. Porque não é. Desculpa, eu estou meio gripado. Bem, não estava. Xexenoé, o taoísmo. Vocês estão construindo um templo ali indo para o Siriu. Cara, isso aqui é um portal para eles. Eu digo portal, não é só ecológico, místico. Tá? Místico. Confucionismo, shintoísmo, teosofia, maçonaria, nova era. Quem já sabia disso tudo? Levanta a mão. Tem um monte de gente que não sabia da maioria disso, que eu fui seletivo. Eu poderia colocar mais. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aleluia. Para que eu vou abrir para isso se eu tenho Cristo? Para que eu vou deixar de seduzir por isso se eu tenho a expressão máxima de Deus? A plenitude de Deus é manifestada em Cristo, e eu tenho Cristo em mim. Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia no século 6 a.C. Olha só, não é novinho, irmão. Está enraizada. Não pense que você vai sair daqui, evangelizar e ganhar o budismo para Jesus. Vai converter todo mundo. Não, irmão. Isso aí é tolice. Tá? Isso é tolice. Paulo diz: eu fiz de tudo para com todos, para ver se ganhava alguns. Alguns. Não para ganhar tudo não, porque não é fácil. Não consegue. Tá? Busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcança a iluminação dos seus princípios, baseia nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Então o Buda não busca salvação depois da morte. O budismo busca iluminação. Você chegar no estado de perfeição enquanto aqui estiver, através de métodos e de crenças e de bioobservância, especialmente através da meditação. Quando a Bíblia, mas eu li na Bíblia que diz assim, a Bíblia mandou eu meditar. Sim, meditar na paz. Não é meditação de yoga. Não é para você procurar um centro de budismo ou uma dessas academias que são totalmente travestidas de academia, mas quando não, são escola de recrutamento esotéricas. Aqui na Garopaba são escola de recrutamento esotérico. Você chega lá para fazer academia mesmo, isso, sabe, ergométrica, aquele negócio de puxar, e aí de repente ele vem, não, vamos fazer uma sessão de yoga aqui. Acende o incenso, passa, dá um tapa no filtro dos sonhos, e vem para cá, e bate cabeça não sei da onde, tem um Buda ali, uma carranca na porta, e você vai ser enxovalhado e permeado por isso. Esse aqui, não pode rir, cara. Pensei que eu queria dar uma risadona daqui. Esse é o Buda barrigudão, esse é o único. Se eu passar, pastor Caí, se nós passar na igreja e achar um barrigudinho desse na casa de crente, o que nós fizemos? Damos cabelo para ele ter gostado da cabeça dos crentes, para ele fazer uma recalibração cognitiva? Porque, pelo amor de Deus, não é possível que tenha crente que acha isso legal, não é possível. Mas fica tranquilo que eu vou achar.
Tem gente que pode até dizer assim: não, mas é cofrinho. Tá, irmão, compra do porquinho então, do coelho, será da Arca da Aliança. Mas pelo amor de Deus, tem que ser do Buda. Eu quando me converti, eu tinha um budinho desse aí, daquele branquinho que me deram de presente. Eu sonhei à noite. No outro dia passei a mão, voltei lá na pedra, quebrei tudo. Na minha noite. É isso aí, irmão Janete. É isso aí. Vamos lá. Shintoísmo. Então, o Shintoísmo é a religião nacional do Japão e constitui-se de crenças e práticas religiosas de tipo animista. O que é o animismo? Vamos lá. O animismo vai dizer, o cara muito louco no animismo vai dizer que esse vidro aqui pode estar se relacionando com esse vaso aqui. E aí você entende a relação do tipo que você quiser entender, mas pode ser. Porque para o animista, isso aqui tem vida, tem ânima, sabe? Tem alma, tem essência, e isso aqui também tem. E eu fico pensando então, a minha cabeça é meio doida, e eu fico pensando, que festa não é os faqueiros, né? Da casa de um animista, o gato com a faca, com a colher, tudo encostadinho lá, trancadinho no escuro. Que festa que não é, hein? Dá para vir um pouquinho ou não? Então tá bom, vamos lá. Então, deu para entender o que é animismo? O shintoísmo, que ela é muito ligada com o animismo. Tudo para eles tem vida. Presta atenção, é diferente do panteísmo. O panteísmo é Deus é tudo, e tudo está, Deus está em tudo quanto é lugar. O animismo é tudo tem ânima, tudo tem vida, tá? Esse banco tem vida. O animista, para nós não. Então o animismo é a cosmovisão em que entidades não humanas possuem essência espiritual. O animismo é usado na antropologia da religião como um termo para o sistema de crenças de alguns povos indígenas, especialmente antes do desenvolvimento de religiões organizadas. Foi aquilo que eu fiz a introdução. Você chega numa tribo que nunca teve contato com ninguém, não conhece nem o significado da palavra animista, mas ela diz assim: olha, não toca nessa pedra, que essa pedra para nós tem vida. É um conceito animista, sim ou não? Sim. Você vai em casa de crente, e aí o Jeremias sai casa de crente, em casa de gente, o Aldo, o Jeremias e eu, nós participamos, uma marca de a casa de alguém que tem os cristais, e para eles os cristais têm vida, e aí bota cristal no banheiro, bota cristal na cozinha, bota cristal na sala, tem vida, tem ânima, é carregado de energia. Olha ali, vai dar casamento aqui entre a pedra e a água. Nova Era, New Age. New Age, Nova Era é um movimento. Vamos lá, eu dou 10 minutinhos e encerro, acho que encerro. Amém? Amém. New Age, às vezes descrito como movimento New Age, né, ou Nova Era em inglês, é um movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas ocultistas e metafísicas nas décadas de 90, de 70 e 80. Percebe? Essa formatação New Age, Nova Era, mas a proposta espiritual da Nova Era é antiga, remonta a Éden, remonta até rebelião de Satanás, tá? Então dá para entender. Nova Era não é uma religião, é um sistema. Então você não vai achar aqui o templo da Nova Era, não. Você não vai ter nenhum pastor da Nova Era. Tem o que? Os seus expoentes, os seus difusores, são pessoas que fazem isso. Eles têm sim uma conduta espiritual, e a gente vai entender um pouquinho disso aí. Tá? Um principal expoente é Timothy Leary, um guru do LSD. Quem é que sabe o que é LSD? Uma droga psicodélica. Ele foi o cara que disse, quer saber? Nós que não somos da era de peixe, nós somos da nova era, ou seja, da era de aquário, nós somos a geração do sexo, droga e rock and roll. A geração psicodélica foi a geração que mergulhou e apresentou o mundo a AIDS, a doenças sexualmente transmissíveis, destruiu inúmeras famílias. Jovens, mais jovens, aos milhares, aos montões, morriam de overdose de LSD, de droga sintética,
de êxtase, que agora está popularizada no nosso meio, para os nossos jovens aí, como balinha, mas de balinha não tem nada. Irmãos, o negócio é sério, tá? Não dá mais para brincar de ser crente, não dá mais para brincar de ser crente. Tá? Aí o Lorde Maitreya, que é o Lorde Maitreya? O Lorde Maitreya é o anticristo na nova era. É Satanás. E eu me lembro que quando eu me converti, que em 1998 teve uma reunião da nova era na França. Seus expoentes. E Lorde Maitreya, o santo man, o santo homem que eles chamam, se manifestou, e a frase deles, ou seja, Satanás se manifestando, e a frase, a profecia, a verbalização, através do seu avatar, ou seja, através do possuindo o corpo daquela pessoa, daquele líder, supostamente Shirley MacLaine, o que ele falou? Eu ainda só não estou governando esse mundo, porque o dono do universo ainda tem seus objetivos. Glória a Deus! Glória a Deus, porque até Satanás tem que reconhecer que não pode governar enquanto Deus não permiti-lo de governar. Senão, ele é um cão na coleira de Deus, como disse Lutero, só vai até onde a coleira chega. Amém? Não precisa fazer sinal da cruz e nem invocar nada não. Maior é quem está conosco. Tá? Porque assim, ó, outra coisinha que tem que parar na mente de crente aqui é esse teimosinho de falar, um temor que tem de falar de diabo e uma facilidade que tem de falar de Deus. Irmão, devia ser ao contrário. Devia ser ao contrário. O diabo não tem poder sobre a tua vida não. Ouviu? Ele é infinitamente mais fraco, mais limitado do que o Senhor teu Deus. Aí os caras, não falando do diabo não, tenho medo de retaliação, tenho medo disso, daquilo. Que irmão, diabo é diabo. Agora a Bíblia diz, ao Senhor teu Deus, a Ele pertence o teu temor e o teu medo. Jesus disse, Jesus disse assim, ó, olha, vocês temem só quem pode matar o corpo, jogar o corpo no inferno. Antes vocês deviam temer quem pode matar o corpo e jogar a alma no inferno, que é Ele. Os crentes ficam com medo, isso aqui não é não. Tá? Eu sinto a glória de Deus, a liberdade de Deus aqui. Por isso o Espírito Santo me moveu aqui, ó. Tá? Porque tem gente, pastor de fora, pastor no meu estado, no Metanoia, mandou, irmão, você é corajoso, né? Já estava borradinho de medo de tratar nesse assunto. Eu disse, não, irmão, eu não vou em mim. Pastor Clair, não estamos na nossa, como é que eu vou dizer? Na nossa confiança. Nós estamos lá debaixo da graça de Deus, porque julgamos que é pertinente tratar esse assunto na igreja. Então a teosofia, a sociedade teosófica, teosofia refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultista. Perceba, espiritual teolística sempre vai trabalhar com ocultismo. E com Deus não tem ocultismo não, com Deus é tudo às claras. A Bíblia diz, aquilo que vocês recebem no ouvido, falem nos telhados. Com Jesus não tem escondido, o negócio é tudo claro mesmo, o Evangelho é as claras. Eu mostrei para a Néa um videozinho, que um repórter chegou para um jovenzinho nos Estados Unidos e disse assim, o que eu faço para conseguir uma noitada com uma mulher? E o jovenzinho chegou e puxou o folheto e disse, arrependa-se do seu pecado, você não precisa de uma noite, você precisa de Jesus Cristo. O repórter, pegou a folhetinha, se mandou. Nós precisamos assumir protagonismo de novo. Nossa igreja tem que ser relevante. Nós servimos um Deus que é vitorioso, triunfante, que não perde batalha, campeão invicto do universo. Dê glória a Deus, só quem concorda com isso. Então a teosofia ocultista especulativas que buscam conhecimento direito dos mistérios presumidos da vida e da natureza da divindade e da origem e propósito do universo. Olha só a carinha da fundadora dela, da teosofia. Olha só, Helena Petrovna Blavatsky, é uma russa. Olha os aninhos da bicha. Aí você vai pegar o símbolo da teosofia, é uma serpente engolindo a próprio rabo. Está sempre envolvido com ocultismo, com ofiolatria, adoração à serpente.
Símbolo da nova era, já falei, por exemplo, é o som mais sagrado para os hindus, é a semente de todos os mantras e orações. Se você já tatuou isso e tem que estar escondido, tá? Não precisa mostrar para ninguém. Paga uma sessão de laser e remove isso aí. Amém? Já dá para tirar. Boa notícia, já dá para tirar. Eu tenho um amigo meu, escute, amigo meu, que tatuou Baphomet. Quem sabe o que é Baphomet? O bode da maçonaria. Fazendo afelação. Vou falar essa palavra porque já tem adolescente e crianças aqui. Fazendo afelação numa mulher. Ou melhor, a mulher fazendo afelação no bode. Quando você pesquisa. É horrível. E ele se tornou crente. Como é que ele lida agora com a consciência de cristão e olhando para aquilo? Na época não tinha a revolução do laser. E ele caiu e começou a orar e pedir a Deus misericórdia. E por incrível que pareça, a tatuagem desapareceu. Porque Deus amenizou o sofrimento da alma dele. Cuidado. Cruz de Nero, está vendo aqui? Aí tem um monte de gente que usa estampadinho aqui, ó. É o símbolo também usado por satanista. A haste quebrada para baixo representa o princípio da derrota do cristianismo. Aí você compra lá e olha a camiseta, não é só uma estampa. Não, não é só uma estampa, é uma mensagem. Oi. Fizeram esse símbolo numa pedra na frente da casa que eu fui aqui no Brosta. Ó, fizeram? A cruz de Nero? Eles dizem, não, é só um pé de galinha, vai nessa, é tudo que o diabo quer que tu acredite, é que é um pé de galinha. Falaram que era paz e amor isso aí. É, paz e amor, Símbolo, olha só, símbolo da anti-lei, sabe, a anarquia, viu? Anarquia, isso aí, dos skinheads, do movimento punk, tá? Símbolo da anarquia representa tudo aquilo que é anti-Deus, anticristo. Quando você tem um símbolo da anarquia, você está dizendo, eu não sigo nenhum tipo de lei, inclusive a de Deus. Isso não é o diabo? Olha essa daqui, tão simples, né? Tão inocente. Olha aqui, não, é só um símbolo, uma coisa preta no meio. Isso aqui eles usam para fazer o quê? O homem que usa isso, ele se sente Deus. A deificação do homem. E aí nós temos crente, como eu falei na escola dominical, pastor nosso nos Estados Unidos, que diz, não, eu cheguei no céu, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam tristes porque a igreja tinha perdido o caminho e me convidaram para a reunião, e aí ele apresenta isso como ele sendo a quarta pessoa da deidade. E aí tem gente, crente, que vai para lá participar do culto ao anjo dele, no motivo do triunfo eterno da igreja, e a gente tem que denunciar essas coisas mesmo. Graças a Deus, a nossa convenção, tanto nacional como estadual, repeliu ele, caracterizou, estampou nos mensageiros da paz, em jornais, em tudo, que era um modismo, que era uma heresia, e nós reprovamos aquilo ali. Mas um monte de gente acreditou nisso, tá? Deificação do homem. E olha as coisas, e não está muito longe de muitos crentes não, porque chega no nosso meio aqui, por mais que ele não assuma, mas a arrogância dele é tamanha que ele pensa que é um Deus. Vai humilhando gente, tratando gente como se fosse trato, como se fosse coisa, vai humilhando, machucando. Cuidado, você vai ter um embate na arena com Deus, e você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Cruz arcada. Aí tem uns pingentezinhos aí, as correntes, vai usar um crucifixo. Aí tem a cruz ancadinha ali, ó. Origem no Egito, usado por faraós como quem tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Hoje usada no rosacrucianismo e também na maçonaria. A estrela de 5 pontas, usada na bruxaria, maçonaria, espiritismo, baixo espiritismo, voodooismo, satanismo puro. Ali, ó, estrela de 5 pontos, invertida. Esse é Baphomet, esse é o que o cara tinha, é o bode satânico na maçonaria. Suástica, todo mundo acha inocente, né? Mas a suástica nas extremidades quebradas é uma cruz, irmão, que tem as 4 extremidades quebradas. E a suástica é antiga, tá? Não pense que ela é oriunda do Império Nazismo, não. O nazismo
é que assumiu ela por causa das tendências místicas e ocultistas de Hitler e antissemita. Esse aqui vem do taoísmo e trata da ideia de autodependência entre luz e trevas e bem e mal. Olha só, em tudo eles dizem que tudo que é bom tem essência ruim e tudo que é ruim tem essência boa. E eles chamam isso de um equilíbrio perfeito no taoísmo. Mas não, na verdade não é um equilíbrio, porque para nós, quando não tem trevas é porque tem presença de luz. E a presença de luz não é a ausência de treva. A presença de luz, ela afugenta a treva, né? Ou seja, a treva não existe enquanto tiver luz. Se não tem luz, aí terá treva. Quando não tem uma, tem outra. Não uma depende da outra. Número do homem, da iniquidade, e homem ante Deus. A nova era, agora sim, isso aqui é claro deles. Não tem problemas de assumir este número ao seu Maitreya, ao seu anticristo, Deus. Claro que a rota lá é só 66. Eu botei mais um 6 para ficar dramático nessa hora. Vamos lá. Galopava sob fortes ataques espirituais. Primeiro, cidade turística. Atrai todo mundo, e de todo o Brasil e de todo o mundo. Segundo, Estado laico. Não é proibido qualquer tipo de religião. Terceiro, grande identificação com a natureza. Ó, irmão, isso aqui é um paraíso. A gente que mora a vida toda aqui não percebe. Mas toda vida que vem gente na minha casa e eu levo ali no canto, levo lá em cima, levo na praia e eu fico olhando e digo, meu Deus do céu. É linda, galera. É linda, galera. E é linda mesmo. Então quem chega a primeira vez, o que vai ficar? Vai ficar impressionado. Tá? E aí ela tem um forte apelo. Ó, transculturalidade. Aqui nós temos cultura da Indonésia, Bali, Havaí, Nova Zelândia, Sumatra, Java. Nós temos do Japão, temos, e vai embora. Ela é uma cidade bastante polissêmica nesse sentido. As grandes empresas são de cunhos esotéricos. Enseados que predominam cultos à bruxaria como rosa e ferrugem. Mas irmão Arley, não acontece. Aldo, lembra do episódio aqui, Aldo? Que a gente recebeu, eu estava na porta, o cara veio perdidão, rapaz, mas atordoado. Que tu tá, não quero entrar aí, quase processando. O que foi? Não, minha mãe é a maior bruxaria, a maior bruxa do Brasil, e nós estamos tudo no rosa aqui fazendo um congresso mundial de bruxaria. É aqui, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Para quê? Para matar crianças, para destruir famílias, está tudo na pauta deles. E o cara desesperado com a alma, foi andando, queria se matar, entrou aqui, abraçamos ele, orando por ele, mandando, botando no hotel, mandando embora, que queria fugir, não queria assumir o lugar da dinastia das bruxas ali da mãe dele. Estava em consagração. Isso aí. Agora imagine, crente para fazer um jejum, um trabalho tremendo. Os bruxos mais consagram mesmo para o propósito dele. Hoje nós saímos crente, eu estou envergonhado aqui. Vamos lá. Da templo budista nós temos lideranças espíritas. Meu Deus, quem é que lembra daquela época em que cada lugar onde morria gente era uma borboleta pintada? Lembra? Lembra ou não? Lembra ou não? E aí que dá de morrer jovem, dá de morrer gente, porque aquilo é consagração, porque a borboleta é símbolo da metamorfose, é símbolo de que morre para poder gerar de novo, o casulo morre para gerar borboleta, é símbolo do espiritismo, e aí eles vão consagrando e a gente não vai fazendo nada. Graças a Deus foi embora, saiu, inclusive perdeu a própria filha, autoridade espírita. Crendices populares, místicas folclóricas. Pô, não acredito, tem crente que ainda tem medo de boitatá. Mas tem, de bruxa. Bruxa no sentido místico, né? Daquele que voa com vassourinha. Não estou falando bruxa no sentido prático. A bruxa existe. Aqueles que praticam bruxaria são bruxos. Idolatria sistêmica. Diga-se de passagem.
Como é que se pintava uma bruxa antigamente? Se você mandasse fazer o que? Botasse um quadro e mandasse pintar uma bruxa, como é que era? Preto, chapéu. Feia, velha, com nariz de 2 metros, com uma verruga na ponta, uma coisa, não era? Era isso, todo mundo ia retratar assim. Já viu como é que são as bruxas de Florianópolis? Já viu? Tudo modelo. É, porque o diabo está querendo enganar. Ele está aperfeiçoando as técnicas e as táticas dele de guerra. Já está mudando tudo, não é? É isso aí, né? Maltratar as criancinhas é coisa que não se faz, mesmo sendo o diabo, disso eu não sou capaz. Lembra dessa propaganda? Não é mesmo? Dá teu filho para ele. Vamos ver o que ele faz com a criança. Ele é sanguinário, não tem nenhum vínculo afetivo, é devotado eternamente. Glória a Deus. Tá? Vamos lá, idolatrias sistêmicas, comercialização de carrancas, espanta mal olhados, é verdade que espanta? Mas tem as carrancas por aí, né? Sabe que as carrancas na verdade têm origem aqui no Rio de São Francisco, usavam nos navios e outras civilizações. Mas o que tem a ver para nós agora? Cada casa dessa aí, principalmente de rico, tem que ter 2 demônios desses na porta da garagem, tem que ter 2 carrancas dessas, irmão. E na casa de alguns crentes também tem. É, tem umas carranquinhas, tá? E é isso, irmão. Vamos lá. Vou mudar aqui. O que deu? Não acabou não? Calma aí, já vou acabar, mas não acabou. O que deu, Gui? Acabou. Oh, não, rapaz, então botou errado. Opa! Nada, sabia? Peraí. Está acabando, mas é só. Peraí. Está voltando, Gui? Aí, ó. Tá, volta agora. Aí. Medicina alternativa. Peraí, isso. Medicina alternativa. Aqui nós vamos pegar uns cretezinhos em 5 minutos. Crente que vai para a quiropraxia. Aí o cara diz, não, eu vou para lá para botar tudo no lugar. Mas o quiroprático não faz isso. O quiroprático, ele vai lá, vai chegar para ti e vai dizer assim, se é um quiroprático mesmo, ele vai dizer assim, ó, na verdade os teus chakras estão tudo desalinhados. E aí na testa você tem um chakra, na garganta você tem outro, aqui no esôfago você tem outro, no umbigo você tem outro, na genitália você tem outro, e ele quer alinhar tudo. Ele quer fazer integralidade, quer unir teu corpo, alma e espírito através de movimentos. E o crente está lá. Para, irmão, procura uma medicina real. Procura ciência. Aí floral, não, tem que cheirar flor. Porque as flores se equilibram. Para, irmão. Você acha que precisa de floral? Acha mesmo que isso é comprovado? Acha mesmo que você cheirar flores, uma essência de flores, vai te dar equilíbrio e paz na tua casa, se Jesus é o dono da paz? Aleluia, só tem Jesus. Homeopatia. Você pega um remédio homeopático, pega um chá de boldo, e a homeopatia vai diluindo, vai botando água, até que não sobra nenhum agente químico, nenhum farmaco, nenhum princípio ativo, é água. Aí você toma, não, é bom para mim. Aí está lá o crente, chega para orar na casa do crente, tem lá uns pinguinhos de homeopatia. Ele bota, isso aqui eu tomo todo dia, um santo remédio. Tomando água. Placebo. Comprimido de farinha, é a mesma coisa. Alguma coisa só aqui, trabalha só o teu psicológico, tá? Que já vai ser suficiente. Homeopatia não é coisa para crer. Cristais energizados, bota lá as piramidezinhas, tudo na ordem crescente. Se é esteticamente, se não, mas bota lá, tem alguns que, meu Deus, não toca nisso. Reiki, deita aí. Vou começar pelos pés até a cabeça.
Só a energia da minha mão vai passar para ti, vai transferir. O crente deitado lá, gastando 2 horas, pagando R$200. Sexo trântrico, meu Deus, os crentes, pelo amor de Deus, Jesus, misericórdia. Não entre nessa onda de sexo trântrico, tá? Porque a tua mulher vai te deixar, né? Sério, teu marido vai te deixar. Crente é para fazer sexo. Só isso. Ouviu? Sexo. O bom e velho sexo. Esse negócio de ficar, não, peraí, vou fazer um sexo tântrico aqui. Meditação, passa a mão para lá, passa a mão para cá, para, irmão. Isso é uma tolice. Isso aí é o diabo querendo envergonhar as famílias. Metanoia não tem alívio, nem alívio, pastor. Metanoia não tem alívio, metanoia a gente chega com um adubozinho mesmo, tá bom? Por isso que eu não tenho vergonha de falar. Vamos lá, hipnose. Eu sou hipnotizado pela NEA, mas não é isso, não é esse tipo de hipnose, eu estou dizendo, hipnose mesmo. Hipnose, tá? Para, não vá para isso. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Óleo ungido, os crentes esotéricos. Óleo ungido, irmão, é a oração da fé. E é unção com óleo. Não é óleo ungido. Não adianta beber meia garrafinha de óleo que não vai resolver nada. Tá? Ainda bebe aquele da Boticário, que é bem ruim. Para, não é isso, tá? Fita carmesim, que é isso aqui, irmão? Não é uma fitinha carmesim, da cor do sangue de Jesus. Eu estou usando para me dar sorte, para me abençoar. Fiz uma promessinha. Sal grosso para expulsar demônio. Cheguei na casa de um crente, estava jogando 1 quilo de sal grosso no ralo do chuveiro. O que é isso, irmão? Não, porque a mãe está meio ruim, não sei o que, eu acho que é demônio. Que demônio nada? Para, irmão. Para, irmão. Que vergonha. Até o demônio fica rindo dele. Vai, todo. Fogueira santa de Israel. Queima tudo, menos o dinheiro. Corredor de fogo. Vamos fazer corredor de fogo aqui, você vai. Sangue de Jesus tem poder, né? Campanhas extravagantes, campanha com propósito é uma coisa. Campanhas extravagantes, aquelas campanhas mirabolantes, meio cheio de coisas, sabe? Cheio de mística, de coisas esotéricas. Você vai na igreja aí, parece que é um centro de umbanda, centro de candomblé, de tanto misticismo que tem. Misticismo exagerado, sacralização de lugar. Não, aqui é santo. Aqui não é. Quem está na porta mesmo, meu Deus. Quem está na rua, então, vale, irmão. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Sentar aqui ou lá não tem diferença nenhuma. Os obreiros sentam lá só por questão de disposição litúrgica. É uma questão cultural da igreja, não é diploma de santidade sentar no púlpito. Tá bom? Para de sacralizar lugar. Superstições culturais, e a gente vai dando crédito para tudo que a gente ouve, valoriza tanto o Natal. Meu Deus, agora os crentes. Fala ou não fala, Senhor? Fala ou não fala, Senhor? Fala ou não fala? Vou pensar alto aqui. Os crentes gastando dinheiro para enfeitar a casa com luzinha, e vai, com árvore, com presépio, e bota a vaquinha, e daqui a pouco está o bercinho lá com Jesus, a Maria e o José. Onde que vem a árvore de Natal? Devoção a instrumento judaico. Oh meu Deus, se eu tiver um candelabro na minha casa, muda tudo. Se eu tiver uma arca da aliança, então nem se compara. Se eu tiver uma menorá, meu Deus do céu. Se eu tiver menorá e o candelabro, mesma coisa. Se eu tiver aquela caixinha na porta, no umbral da porta, meu Deus do céu, ninguém, nem demônio entra ali. Sacralização de objetos judaicos, tudo isso está no coração dos crentes, tá? Percebe, ferradura atrás da porta. Meu Deus, vocês vão lá em casa, eu tenho um cara de trabalho que eu faço com ferradura, mas não é mística, é só decorativo, tá? Eu faço, boto uma plaquinha, boto uma ferradura, 2 ganchos e vendo. Faço, porque eu trabalho com madeira. Uso a ferradura de cavalo para usar.
Para o quê? Vou parar nada, aquilo ali não tem nada a ver, eu não faço. Eu quero ver quem é que bota a ferradura atrás da porta para dizer: aqui não tem mal olhado, aqui não entra demônio, aqui eu não tem. Aí sim, entendeu? Se for assim, não pode usar ferradura no teu cavalo, no cavalo dos outros também. Né? Vamos lá. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições. Dos povos do leste praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos como os pagões. Isaías 2,6. Dinheiro velho na carteira para chamar dinheiro novo. Quem tem, pega o dinheiro velho e joga fora. Não, se é dinheiro velho, eu digo aqueles ultrapassados, né? Tem o cruzado, o cruzeiro para chamar. Comer carne de porco no primeiro ano para fuçar para frente. Não pode comer galinha para não se escapar atrás. Vestir branco para dar sorte. Filtro dos sonhos, sabe? Isso é pagelança, irmão. Aí o cara vai visitar o crente que tem um filtrinho dos sonhos lá. Aquela teinha, né? Umas peninhas penduradas. Aquilo é pagelança, é ritual indígena. Tá? O elefante com as costas viradas para a porta. Ah, tem. Eu sei que tem. Lembra do Gadeixa lá? Cuidado, não é à toa que tem esse costumezinho dos elefantezinhos virado com a bundinha para as costas. Trevo de 4 folhas, passar por baixo da escada, gato preto, sexta-feira 13. Mentiras religiosas, mantras religiosos. O cara fica repetindo um mantrazinho religioso lá, no afã de que Deus vai ouvir o Pai. Isso aí também não tem nada a ver com o Evangelho. Superstições litúrgicas. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, e eu poderia parafrasear objetos e coisas. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis, disse o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Que Deus nos ajude. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu passo para o nosso chefe. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Jesus está aqui nessa casa nesta noite. Aleluia. E diante de tantas coisas que nós ouvimos e de tantas coisas que a gente tem se preocupado, queridos, olhem para isso. Esse culto está gravado. E passe para os demais da tua família. Está lá no YouTube AD Garopaba Oficial. Para que você tenha e se lembre sempre de que nós somos a igreja do Evangelho pleno, simples. Jesus salva, cura, batiza, liberta e nos leva para o céu. Aleluia. Essas outras coisas que a gente cria, a gente até cria ainda, ajuda a fazer. É tudo coisas que não nos levarão para o céu. O Evangelho pleno e puro é esse daqui que nós estamos falando. Essa é a verdade do Evangelho. Vamos nos cuidar. Vamos orar pela nossa cidade, mas vamos orar mais pela nossa igreja. Porque tem tantos crentes embebecidos no poder destas coisas que foram apresentadas aqui, já laçados, fazendo pouco caso daquilo que é o verdadeiro Evangelho, fazendo até espetáculos com algumas coisas que não são verdadeiras. Levante as tuas mãos para o céu, as tuas duas mãos, se for possível, e ore comigo agora. Aleluia. Querido Deus, Querido e amado, Espírito Santo, nosso amigo,
Eu sei que Tu estás aqui nesse tempo, porque Tu estás conosco aqui. Nós ouvimos, Senhor, o ensinamento da Tua palavra nesta proposta metanoia. E nós queremos Te pedir agora em nome de Jesus. Meu Senhor, eu Te peço proteção nos Teus filhos. Cuidado, Senhor, aos corações dos Teus servos. Aleluia. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja. Que a Tua glória, que a Tua presença seja, Senhor, invocada sempre no nosso meio. E que este povo, Senhor, que está aqui possa replicar aos demais sobre a necessidade, Senhor, vigente no coração da nossa igreja, de uma proposta nova de evangelho, evangelho real, evangelho puro, evangelho sem mácula, evangelho que não quer maquiar nada, evangelho que transforma realmente a pessoa. Espírito Santo, toma conta da nossa cidade. Essa cidade que está envelhecida, Senhor, por tantas coisas ruins, mas o Teu nome continua sendo glorificado, o Teu evangelho vai continuar sendo pregado. As pessoas sairão daqui, Senhor, tomadas pela Tua presença. E quantos creem, digam amém. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amanhã tem círculo de oração das irmãs. Quinta-feira nós estaremos aqui num grande culto. Sexta-feira à tarde da bênção. Sexta-feira à noite, Jesus na praça, mais uma vez. Foi bênção semana passada, foi lindo semana passada. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, um grande culto de Santa Ceia do Senhor. Segura sua mão levantada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Vai na bênção do Senhor, você e sua família. Obrigado, pastor Arley. Deus te abençoe pela dedicação, pelo esforço. Deus te pague pela bênção.